Olá, amigos de Ideal Espírita, espiritualistas, simpatizantes, ou seja, quem estiver assistindo a esse material aqui no YouTube. Tá? Eu estou gravando esse estudo porque ontem, segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018, eu estive fazendo uma palestra lá no Grupo Espírita Amor e Caridade, em José Bonifácio, e eu prometi para os amigos de lá que eu ia disponibilizar o link dessa palestra no YouTube. Eu gravei ontem, mas o material não ficou muito legal, por isso eu resolvi regravar e trazer para eles, né? Inclusive um abraço para eles, e para todo mundo que quiser assistir, tiver interesse nesse material aqui com o tema depressão e espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Como vocês já sabem pelo título do vídeo, e eu acabei de dizer, o tema desse estudo aqui é depressão e espiritualidade. Eu vou fazer no formato de videoaula mesmo, né? Tô gravando inclusive aqui em casa, se vocês ouvirem algum barulho de passar carro na rua, me perdoem, tá? Mas eu tô tentando aqui com boa vontade trazer o melhor do conteúdo possível, tá? E como eu disse, conteúdo, o importante é salientar que eu vou gravar minha imagem aqui falando e também os slides da palestra, para que vocês consigam acompanhar os dados, as informações, as imagens, tem até um videozinho, de maneira bem legal, tá? Nesse formatinho aqui de videoaula. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que eu quero ter como missão aqui nesse estudo é que você entenda de uma vez por todas o que é depressão. Tá? Que a gente desmistifique essa doença, que muitas pessoas têm confusão em tentar entender o que é depressão. Todo mundo já ouviu falar, depressão, fulano tem depressão ou já passou por um episódio de depressão, mas se eu for perguntar concretamente, você sabe o que é depressão? Às vezes a pessoa tem até a ilusão de que sabe, depressão é aquela doença, o pessoal fica mal, triste, deitado na cama, não quer fazer nada, tem vontade de se matar, aquela coisa toda. Mas, então, a pessoa acaba abordando alguns dos sintomas da depressão, mas não sabe especificamente o que é a depressão, tá bom? Então, a minha primeira missão com esse estudo aqui é tentar fazer você conhecer um pouco mais dessa doença, e é uma doença, tá? Para que a gente possa, a partir desse conhecimento, poder encontrar saídas, alternativas para você que possa estar passando por um episódio de depressão ou para aquela pessoa que você ama também, para que você consiga ajudá-la, tá? Então essa é a nossa primeira missão. A nossa segunda missão aqui com esse vídeo é a gente fazer a conexão entre o que a ciência diz, o que a medicina diz, a psicologia a respeito desse transtorno e fazer uma conexão com a espiritualidade, com a nossa boa e velha doutrina espírita aqui. Essa conexão é muito importante porque todos os distúrbios da mente, elas têm repercussões ou têm origens, às vezes, nas questões espirituais. Então é muito importante a gente fazer essa conexão, tá? Então entender o que é depressão e fazer a conexão com a espiritualidade de maneira concreta, porque às vezes a pessoa faz apenas uma conexão motivacional, olha, a espiritualidade tem tudo para te ajudar, faz aquela conexão pura e simplesmente de motivacional, como eu disse, tá? Então vamos lá para o tema. Primeira coisa muito importante, eu assisti uma palestra no YouTube com o jornalista da Globo, André Trigueiro, falando sobre o suicídio, tá? E nessa palestra ele diz assim: como que a gente consegue lutar contra algo que a gente não conhece? Então a mesma frase dele em relação ao suicídio eu trago aqui para o estudo da depressão. Como é que a gente consegue lutar contra a depressão sem que a gente conheça a depressão? Então a gente precisa, antes de mais nada, entender como é que funcionam esses mecanismos aqui, certo? Então vamos lá conhecer o que é depressão e eu vou colocar aqui os meus slides para vocês irem acompanhando. Então tá aí o primeiro slide e vamos lá tocar o barco. É importante a gente colocar aqui alguns dados referentes a essa doença, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem cerca de 350 milhões de pessoas nesse momento no mundo com depressão, tá? E
E temos aí dados que sugerem que no Brasil nós temos cerca de 11,5 milhões de brasileiros nesse momento acometidos pela depressão. E é preciso abrir um parênteses aqui, que eu sempre gosto de falar de temas que são do meu interesse, temas que eu gosto, relacionados à minha história de vida, etc. Tá? Então, nas palestras que eu dou, normalmente eu falo sobre tecnologia, porque eu trabalho no mercado de tecnologia, ou falo de espiritualidade pelo ponto de vista de algumas experiências que eu já tive. Então eu gosto sempre de temas que eu consiga aí, de uma forma ou de outra, vivenciar, né? Então essa a minha direção. E aí você me pergunta, Gilvan, então você é algum psicólogo, algum psiquiatra, coisa do tipo? Não, eu não sou da área médica, não sou psicólogo, não sou muito menos psiquiatra. E por que eu gosto de falar sobre depressão? Porque eu tenho depressão. Então, e vocês até o final desse estudo vão entender que por que eu uso esse termo, tenho depressão, quando a maioria das pessoas usa o termo estou em depressão, tá? Então vocês vão entender até o final desse estudo, certo? Então eu tenho depressão, já lido com ela, fui diagnosticado lá na minha juventude, por volta dos 16 anos, então eu já tenho uma caminhada aí de pelo menos 20 anos lidando com essa doença. Nesses 20 anos eu tive aí uns 4 episódios, né? Então uma recorrência de a cada 5 anos, e nesse exato momento, setembro de 2018, eu estou em tratamento de um novo episódio de depressão, tá bom? Então só para contextualizar aqui, eu me encaixo aí nesses 11,5 milhões de brasileiros que estão em depressão nesse momento, tá bom? E como eu não sou especialista na área, eu não tenho formação somente como pessoa que tem depressão, eu fui estudando ao longo dos anos o assunto, eu me vali do auxílio de amigos que são especialistas nesse quesito. Então, eu usei da consultoria aí de 2 psicólogas, 2 amigas, a Kátia e a Camila, inclusive um abraço para elas, e usei da doutora em fisiologia, a Elza Maria de Castilho, que é uma amiga nossa, que trabalha no centro conosco, que também me deu aí todas as informações relacionadas ao funcionamento do cérebro, já que é o doutorado dela, a especialidade dela, fisiologia, tá bom? Então, embasado no que eu já estudei, nas informações que esses especialistas me passaram, eu estou trazendo aí informações para você. Então vamos lá, continuando aqui os nossos slides. A depressão é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Olha que índice terrível, né? Então, a depressão não é a única causa de suicídio dos jovens, mas é a segunda maior causa, aliás, de morte entre os jovens. E a maior incidência de depressivos, cerca de 68,9%, são mulheres. E aí é muito interessante esse dado. Eu sempre comento que eu não sei se esse dado está correto, que a maior parte dos depressivos são mulheres, ou se a maior parte dos depressivos diagnosticados são mulheres. Porque o homem tem já o costume de não ir muito ao médico, a mulher vai muito mais ao médico, a mulher se cuida mais. Então eu não sei se esse dado é real ou se ele só reflete os casos em que as mulheres foram mais diagnosticadas, certo? Eu acredito que é bem por aí mesmo, que existe uma porcentagem enorme de homens aí que estejam passando por episódios de depressão, mas porque não procuram ajuda médica, acabam não entrando nesse índice aí, beleza? Então vamos lá. Depois desses dados, dessa epidemia relacionada à depressão, nós vamos entender aqui uma informação que eu já falei para vocês, como é que a gente pode lutar contra algo que a gente não conhece, então a missão aqui é conhecer, certo? Vamos começar a conhecer depressão. E aí eu te faço a primeira pergunta. Tristeza é depressão? Para um pouquinho aí e pensa. A maioria das pessoas vão me dizer sim, então, depressão é uma tristeza, que a pessoa fica lá jogada, fica lá sem querer comer, não dorme direito, ou às vezes dorme demais. Então, é uma tristeza que abate a pessoa, né? A maioria das pessoas tem essa visão, que a depressão é apenas uma doença emocional, que é a tristeza. E não é.
eu vou enganar, eu vou desmistificar isso aí. Depressão não é tristeza. Tristeza não é depressão. A tristeza é apenas um dos sintomas da depressão. Poxa, Gilvan, uma coisa interessante, né? Se tristeza não é depressão, então o que é depressão? Segundo esse slide que vocês estão vendo aí, fisiologicamente falando, a depressão é um desequilíbrio químico do cérebro. Vou até voltar para mim aqui. Vocês entenderam? A depressão é um desequilíbrio químico do cérebro. Então não é uma frescura, não é uma doençazinha, não é uma má vontade, não é um vagabundo que não quer trabalhar, fica só jogado. A depressão é uma doença química. O cérebro do depressivo está alterado quimicamente. Então ele não vai funcionar direito. Da mesma forma que a pessoa às vezes tem um AVC e ela para de mover um lado todo do corpo, porque houve uma alteração no cérebro de maneira mais física, né, com um AVC, a depressão também ela tem uma alteração química no cérebro. Então ela não é uma doença da emoção somente. Existe uma alteração no funcionamento do cérebro. O cérebro de uma pessoa saudável não é igual ao cérebro de uma pessoa depressiva. Tem diferenças e nós vamos entender essa diferença agora. Eu vou trazer aqui para vocês um videozinho e aí a gente vai vendo passo a passo. Nesse videozinho aqui, ele mostra uma animação em 3D, conforme vocês estão vendo aí. Nessa animação em 3D, você vê o cérebro aqui, tá? Que foi construído por computador. E nós vamos entrar, entre aspas, no cérebro agora para dar uma olhadinha como é que ele é por dentro. Isso daqui não é um cérebro só de depressivo, não. É um cérebro de qualquer pessoa, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Entrando lá dentro do cérebro, você vê esse emaranhado aí, ó, de bolinhas, eu vou usar o termo bem simples, e fios. Olha só que interessante. Todas essas bolinhas aqui, ó, são as células do cérebro. E nós chamamos as células do cérebro de neurônios. Então todas essas bolinhas aqui, como eu disse, carinhosamente falando, são os neurônios. E essas perninhas aqui, ó, de maneira bem simples, são as conexões dos neurônios. Então, para que você tenha uma determinada ação, então, por exemplo, eu vou levantar o braço. É preciso que um conjunto, um grupo de neurônios se una para aquela informação ser criada e para que um impulso nervoso seja enviado para as terminações nervosas e eu levante o meu braço. Tá? Da mesma forma, quando eu tenho um pensamento, uma lembrança, é um conjunto de neurônios que se unem para que aquela informação ali aconteça, certo? Então, para que as informações e para qualquer funcionamento do corpo aconteça, o cérebro precisa unir um grupo, um conjunto de neurônios muito grande, que nós chamamos esse grupo, esse conjunto de neurônios, de redes neurais, tá? Então vamos lá, continuando para o nosso vídeo. Então vocês estão vendo, inclusive, uns picos de luz, ó, agora aqui mais aproximado. Esses picos de luz são as energias mesmo, energia fisicamente falando, passando pelo cérebro, tá? Então a energia circulando ali nas regiões do cérebro pelos neurônios através dessas conexões neurais aí, tá? Formando essas redes neurais, certo? Então isso aí é informação passando. Ah lá. Então vamos ver, tá a informação passando, tem um neurônio aqui mais em destaque, tem outros lá para o fundo, e assim são bilhões, né, de neurônios e conexões, enfim. E aí nós vamos chegar na parte mais interessante aqui do nosso videozinho. Perceba que aqui, ó, é a conexão de um neurônio e aqui é a conexão de outro neurônio. Essa região aqui, aonde acontece essa passagem de informação entre um neurônio e outro, nós chamamos de sinapses. Então essa região aqui são as sinapses, certo? E você pode perceber que elas não se encontram. Existe aqui, ó, um vão entre as sinapses,
certo? Essa daqui nós chamamos de fenda sináptica. Então os neurônios, quando eles vão se conectar, nós temos uma sinapse e o vão entre essas sinapses é uma fenda sináptica, tá? Então elas não se encontram fisicamente falando. E como é que a informação passa então de um neurônio para o outro? Aí é esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas que estão passando aqui? Então vem uma informação aqui mais ampliado, né? Vem a informação de um neurônio, certo? Ele produz aqui uma determinada reação. Essas informações são liberadas de um neurônio para o outro e vão lá, tá vendo? Entrando para o outro neurônio. Essa reação aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente. Essa reação aqui de uma sinapse, e aqui eu não vou entrar em termos técnicos, não, fenda pré-sináptica, pós-sináptica, enfim. Um neurônio está mandando informação para o outro, para que essa informação chegue entre um e outro é preciso haver essa comunicação Wi-Fi sem fio, que são essas bolinhas aí que vocês estão vendo agora, que nós chamamos de neurotransmissores. Então, essa informação para passar para um neurônio para o outro é levada através de neurotransmissores. Certo? Bem entendido aí? A única forma de passar informação, então, é através dos neurotransmissores. É aí que a coisa fica bem interessante, tá? E para nós aí, o que é importante nós sabermos a respeito dos neurotransmissores? Porque o depressivo, e eu vou voltar aqui para mim, o depressivo, pessoal, ele tem uma desregulagem aí nos neurotransmissores, tá? Nós temos uma centena de neurotransmissores para diversas funções no cérebro, certo? Só que a ciência foi estudando ao longo do tempo que no cérebro da pessoa em depressão existe particularmente 3 neurotransmissores que são mais frequentes eles estarem alterados, certo? Que são esses neurotransmissores que nós vamos estudar aqui. Então é muito importante entender que a depressão é uma doença química que está com o cérebro em desequilíbrio. Onde? Nos neurotransmissores, certo? Então vamos lá. Então quais são os neurotransmissores? Aqui tem até outra imagem, tá vendo? Ó, os neurotransmissores trazendo informação de uma sinapse para outra, tá? Então quais são os 3 neurotransmissores que são relacionados à depressão? O primeiro e mais importante deles, que é a serotonina, que é um hormônio que regula o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco. Então no depressivo até o ritmo cardíaco pode ser alterado, a temperatura corporal, a sensibilidade, tanto a sensibilidade emocional quanto a sensibilidade também ao tato, tá? A sexualidade, então a pessoa às vezes pode ter um desejo sexual maior, um desejo sexual menor, tá? Então a serotonina regula tudo isso. Como também as funções intelectuais. A pessoa pode estar intelectualmente mais produtivo ou menos produtivo no período da depressão, tá certo? Esse neurotransmissor aqui é muito importante, é o mais importante relacionado à depressão, ok? E ele é produzido nos núcleos de RAF. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem do cérebro aqui, que vai ser bem legal, que é uma região que está aqui, ó, no tronco encefálico, tá? A nossa região aqui do encéfalo, ele é dividido. Cérebro e encéfalo não são necessariamente a mesma coisa, tá? O cérebro é a porção mais acima do encéfalo, mas depois você tem o tronco encefálico, que é a parte que liga o cérebro à coluna vertebral, tá? Nós temos o cerebelo, certo? Então, o encéfalo ele é dividido em várias partes, mas você não precisa fazer prova de medicina aí não. É só para a gente entender, ok? Então, a serotonina é o primeiro neurotransmissor que está desequilibrado na pessoa em depressão. O segundo é a noradrenalina. Não confunda com adrenalina, é parente, tá? É nora. Brincando. A noradrenalina é um neurotransmissor parente da adrenalina, que é um hormônio ligado ao estresse e ao sistema de alerta. Então, quando a noradrenalina está desequilibrada,
a pessoa pode ficar em constante estado de estresse. Ter estresse é importante, porque senão a pessoa vive numa apatia, ok? Mas você viver em constante estresse não é legal. Então, quando a noradrenalina está desequilibrada, é isso que acontece, certo? Seguindo, e essa noradrenalina é produzida, que vocês não vão conseguir ver, nas glândulas suprarrenais, que ficam aqui em cima do rim, como também a adrenalina, certo? E em menor proporção também a dopamina, que a dopamina ela é relacionada ao comportamento, atividade motora, então até a capacidade motora da pessoa em depressão diminui. Olha só que interessante. Automatismos, como a própria respiração e tal, motivação, recompensa. Então a pessoa em depressão ela não tem esse sentimento de recompensa. Ela trabalha, conquista coisas, por exemplo, comprei uma televisão nova, melhor. O depressivo não vai ter empolgação com isso, porque a gente fica numa situação apática às questões de motivação e recompensa, tá? Produção de leite para as mulheres, regulação do sono, humor, ansiedade, atenção, aprendizado. Então, a dopamina está relacionada a todas essas questões, certo? E ela é produzida na substância negra, que é uma região aqui do encéfalo, dentro dessa área aqui acima dos núcleos de Raff, onde é produzida a serotonina, tem lá uma regiãozinha chamada de substância negra, que é onde é produzida a dopamina. Vamos ver lá. Eu até trouxe a imagem de um cérebro, olha que interessante. Vocês estão vendo o meu mouse aqui, né? Então vamos lá, ó, tá vendo? Aqui, ó, na parte de baixo é aonde o nosso cérebro, o nosso encéfalo se conecta com a coluna ali, né? Com a área da coluna, certo? Então essa área aqui, ó, onde está relacionado todas essas questões que eu falei, é o tronco encefálico, ok? Nessa região aqui, tá vendo essas bolinhas avermelhadas que eu coloquei aqui? É onde ficam os núcleos de Raff, onde é produzida a serotonina, certo? Então é nessa região aqui do tronco encefálico. E logo acima aqui, onde fica mais ou menos essa região, é onde fica a substância negra, onde a dopamina é produzida, tá? A noradrenalina é lá na glândulas suprarrenais. Aí você tem aqui também, muito interessante, que eu até coloquei uma setinha aqui, ó, para mostrar. Aqui é a glândula pineal, que fica aqui no centro do encéfalo, ok? Então você tem a glândula pineal aqui. E aqui nós temos, também que eu deixei uma setinha um pouquinho menor para a gente se localizar, a glândula pituitária. Por que que isso é importante a gente saber? Essa região aqui, ó, do tronco encefálico, onde é produzida a serotonina, que é o neurotransmissor mais importante relacionado à depressão, fica no caminho energético da glândula pineal, que é a glândula relacionada à mediunidade. Nós vamos entender isso à frente, ok? Não vou entrar em toda a divisão do cérebro, lobo parietal, lobo frontal, entendeu? De encéfalo, lobo occipital. Não vou entrar em todas essas questões que estão descritas aqui. Depois, se você quiser, pesquisa lá no Google, ok? Porque aí fica muito denso aqui o nosso estudo. Vamos lá seguir. E também não sou especialista na área, né, gente? Toma uma aguinha. Esse estudo aqui eu estou fazendo bem tranquilo, sem corte, sem nada, nesse clima aqui de estudo mesmo, tá? Então vamos lá para os sintomas da pessoa em depressão. A pessoa pode apresentar vários sintomas ou menos sintomas, cada caso é diferente, certo? Então vamos pegar alguns que são mais prevalentes aí. Humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia, que são sintomas muito comuns no depressivo, certo? Desânimo, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Então, quando a pessoa está num estado depressivo, ela tem uma dificuldade tremenda de fazer determinadas coisas que antes ela tinha facilidade. Então, a pessoa resolvia lá uma equação de segundo grau com extrema facilidade, no período de depressão ela não consegue, ok? Então, ela precisa de mais esforço mental ou físico mesmo para fazer determinadas tarefas, ok? Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades
que antes eram extremamente agradáveis. Então a pessoa gosta de caminhar no parque, na represa, que nem aqui em Rio Preto, né? E na fase depressiva a pessoa não tem um pingo de vontade. Por isso que é importante o depressivo ser acompanhado por alguém da família. Que essa pessoa leve o depressivo a fazer as coisas, certo? Então o depressivo por si só ele não vai fazer. Desinteresse, falta de motivação, apatia. Então a pessoa fica apática diante de tantas situações. Nossa, saiu um filme novo que antes a pessoa adoraria, um Star Wars novo. Na época depressiva, que bom, beleza, vai lá no cinema. Você entende? Então a pessoa fica apática, falta de vontade, indecisão. O depressivo tem muita dificuldade de tomar decisão. Poxa, caso eu compre uma bicicleta, ele não vai tomar essa decisão. Porque está desregulado a química do cérebro, entendeu? Sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, vazio, uma falta de esperança tremenda. Você olha para o futuro e fala, poxa, eu vou virar um mendigo. E isso é um dos sintomas que eu tenho muito forte na fase depressiva. Nossa, meu Deus, não vou conseguir pagar minhas contas, vou virar um mendigo, vou morar embaixo da ponte, entendeu? Então, a pessoa em depressão tem esse pânico, essa insegurança diante da vida. Pessimismo, ideias frequentes. Então, quando a pessoa fica muito focada só em uma coisa, também é um sintoma de depressão. Ideias frequentes de culpa, a pessoa se culpa muito, baixa autoestima. Eu já tenho uma baixa autoestima. Na depressão, então, eu me sinto a pior pessoa do mundo, né? Sensação de falta de sentido da vida. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Então a pessoa às vezes depressiva, ela pode desenvolver um quadro tão profundo, denso nesse sentido, que ela às vezes pensa até que está com uma doença grave que vai morrer, tá? Isso é comum, ok? E agora sintomas físicos. Então a depressão, ela não causa apenas sintomas emocionais, mentais, como eu disse agora. Causa sintomas físicos, a pessoa sente diferenças, alterações nas questões físicas também. Então vamos ver quais são elas. Olha só, cansaço, falta de força física, dores de barriga, a pessoa tem até alterações intestinais aqui, ó. Azia, má digestão. Então às vezes a pessoa não tem gastrite, ela está numa fase depressiva, certo? Então sente isso também. Constipação, flatulência, né? Como eu brinquei até ontem lá com o pessoal, não vai começar a botar culpa na depressão para você soltar uns gases aí, hein? Tensão na nuca e nos ombros, isso é muito comum. A pessoa em depressão parece que sente um peso tremendo nos ombros. Então é muito frequente também ela ter aquela dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional, que ela começa nos músculos aqui do ombro e sobe para a cabeça. Isso pode acontecer no depressivo também. Dores de cabeça, de um modo geral, enxaqueca até mesmo. Dores no corpo. Então, o corpo do depressivo, ele fica fragilizado, tá? Pressão no peito, aquele sufoco, aquela coisa assim de pressão no peito. São sintomas físicos também da depressão. Tá ok? Até aí tudo bem? Tudo tranquilinho? Tá acompanhando? Se não, dá um pause no vídeo, vai lá, bebe uma aguinha também. E volta aqui para continuar trocando ideias comigo. Se você vai tendo dúvida ao longo desse estudo, já vai colocando aí nos comentários, tá? Então vamos lá. Continuando, os tipos de depressão, pessoal. Existe a depressão leve e existe a depressão profunda. Não sei se vocês estão vendo. Ah, agora está vendo meu mouse. Existe a depressão leve e a depressão profunda. Então é como se fosse um gráfico aqui do plano cartesiano, reta x e y, tá? E existe a depressão simples e a depressão complexa. O que são isso? Ó, a depressão complexa, normalmente ela tem uma grande quantidade de sintomas, então ela é mais difícil de ser diagnosticada e às vezes é até confundida com outros tipos de doenças mentais, ok? E a depressão mais simples é aquela que contém menos sintomas, né? Tem uma variação diferente da complexa, menos alterações, enfim. E existe a depressão mais leve e a depressão mais profunda, que são, a pessoa está num nível mais leve de depressão, né? Tem
uma quantidade de sintomas, mas não vai até o fundo do poço. E a depressão mais profunda, a pessoa fica de cama, enfim, ela fica prostrada mesmo, certo? E você pode ter variações aqui. Então você pode ter pessoas que têm depressões mais complexas e mais leves, ou mais complexas e mais profundas, ou mais simples e leves, mais simples e mais profundas, entendeu? Então, o que rege aqui é simples e complexa é a quantidade e a amplitude do aspecto, do espectro, melhor dizendo, de sintomas, ok? E a profundidade aí é o quanto ela se afunda em cada sintoma ou não, certo? Vamos lá, continuando aqui. E existem as fases, como eu disse, a depressão, existem pessoas que têm um episódio de depressão ao longo da vida toda. Então a pessoa teve um episódio, fez o tratamento bonitinho, nunca mais teve recorrência. Então a pessoa pode-se dizer que está curada da depressão. Mas existem pessoas, como é o meu caso, em 20 anos, 4 episódios. Então eu vivo constantemente numa fase crônica, ou seja, os sintomas não estão ali, eu estou bem, estou em remissão. E depois pode ser que aconteça uma fase aguda da depressão, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Então a pessoa pode viver uma fase tranquila ali, que a gente pode chamar de crônica, e manifestar em determinadas fases, que ela está em crise, em fase aguda da depressão, ok? Vamos seguindo. O que vocês estão vendo aí? Tempo. Para você pensar, né? Um revólver, não é? O que faz um revólver? Atira. Como que ele atira? Apertando o gatilho. Então, para o revólver atirar, você tem que pressionar o gatilho, certo? Portanto, na depressão também nós temos essa questão. Para que um episódio de depressão aconteça, é preciso que um gatilho dispare esse episódio de depressão, certo? A ciência acaba colocando esses gatilhos em duas categorias, os gatilhos químicos e os gatilhos emocionais. Nós aqui vamos fazer a parte mais interessante, porque a gente tem uma visão além, né, uma visão espiritual. Vamos colocar também como gatilho aqui os gatilhos espirituais. E é aqui que a coisa começa a se juntar, como eu disse lá atrás, certo? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso slide. Os gatilhos emocionais. O que é? A desencarnação de uma pessoa querida, a perda de um emprego, algum choque emocional. Então, você está lá bem na vida, desencarna, morre uma pessoa querida. Você vai sofrer por isso. Normal, natural. Você vai viver o luto alguns dias, vai sentir aquela saudade por alguns anos até, né? Mas de forma equilibrada. No caso do depressivo, não. No caso depressivo, isso pode ser um gatilho que dispara uma crise e a pessoa entra no buraco. Você entendeu? Então isso daí é o que nós chamamos de gatilhos emocionais. Perdeu a namorada, perdeu o emprego, passou por algum baque na vida, ele pode disparar um episódio de depressão, ok? Os gatilhos químicos que a ciência fala, os remédios, e eu vou dar exemplos, as drogas ilícitas, então a pessoa faz uso aí de um LSD que alucina, você está mexendo no sistema nervoso central. Então por isso, essa êxtase que a pessoa sente durante o uso da droga, depois ocasiona um quadro péssimo, profundo de depressão. O álcool também, o álcool dá alegria naquele dia, bebeu, tô alegre, tô feliz. No outro dia manifesta aí não é só a ressaca, né? Manifesta também um quadro de depressão. Então são gatilhos químicos, tudo que você coloca para dentro do seu corpo que altera o seu cérebro pode ocasionar aí uma questão de depressão. Por isso que muitas pessoas que têm vícios, eles acabam tendo depressão também. Por exemplo, o alcoólatra. Muitos alcoólatras têm depressão. Então o que ele faz, o uso do álcool? Para que o álcool tire aquela sensação de depressão dele, aquela tristeza, aquela apatia, tudo isso. Então, hoje a pessoa bebe, amanhã ele fica depressivo, ele bebe de novo porque ele quer melhorar. É a boa e velha assim. Não, você não está bem hoje, bebe que resolve. Entendeu? Então não é legal, tomar cuidado. Tem que tomar cuidado disso. Às vezes a pessoa não tem aí uma predisposição para depressão, mas pelo uso excessivo de
de álcool e drogas e tal, ela acaba desenvolvendo, certo? E os remédios também, que eu coloquei aqui como gatilho químico. Sabe, pessoal, a gente não se atenta ao seguinte: quando a gente toma determinados medicamentos para outros fins, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico, um relaxante muscular. Não vou citar marcas aqui, né? O que o analgésico faz? Ele tira a sua dor? Não. Você quebrou uma perna, certo? Você vai lá e toma um analgésico forte. Vai passar aquela sensação de dor, mas a perna está quebrada ainda. A dor está ali. A questão é que o analgésico engana, entre aspas, sendo bem chulo aqui, ele engana o seu cérebro de que ele não está sentindo dor, entendeu? Então, os analgésicos, relaxantes musculares, etc., eles agem no sistema nervoso central e às vezes eles podem agir causando depressão. Uma experiência própria. Eu tive por muitos anos uma enxaqueca diária terrível e para passar essa enxaqueca eu tomava muito aí um analgésico com relaxante muscular famoso, né? Então tomava muito e eu percebia, passou a dor de cabeça, beleza, mas eu ficava mal depois. E eu comecei a me questionar, estudar, procurar e eu pude perceber que esse remédio causa em mim, hoje eu nem tomo mais, uma baixa tremenda da serotonina. Então se eu tomar esse remédio, eu fico mal, eu entro em uma crise de depressão, olha que interessante. E principalmente quando você toma vários dias, né? Tá com dor de cabeça hoje, dá uma dor nas costas amanhã e vai prolongando o uso de um remédio desse, certo? Por isso que os médicos advertem muito que a gente não deve se automedicar, até mesmo com esses remédios mais simples que você compra disponível na farmácia, um analgésico. Não pode, porque ele desregula outra coisa no nosso corpo, entendeu? Mas a gente acaba fazendo e pagando preço por conta disso. Então os remédios também são gatilhos químicos que podem disparar aí um episódio de depressão. E agora vem a parte interessante, os gatilhos espirituais. Primeiro, a depressão, ela é uma doença química do cérebro, desse corpício aqui. Sim. Porém, isso é uma repercussão que às vezes a causa está lá no passado. A mente trouxe isso como uma doença para o cérebro, certo? Então, o gatilho espiritual, nós vamos identificar ele aqui, são questões que nós trazemos do plano espiritual, do nosso espírito para a matéria, ok? E pode também ser um gatilho espiritual o acesso de espíritos às nossas glândulas endócrinas. Nós temos, pessoal, várias glândulas que controlam o funcionamento do nosso corpo, ok? Temos a glândula pineal no centro do cérebro, que na puberdade ela controla a questão dos hormônios. Então a ciência até pouco tempo atrás achava que quando chega a puberdade a glândula pineal perde a função. Então ela está trabalhando ali até aquela idade, né? O carinha fez lá seus 13, 14 anos, sei lá, e começam as glândulas reprodutoras, né? Os ovários na mulher e o saco escrotal no homem, né? A questão da reprodução. Quando elas se desenvolvem, a glândula pineal, entre aspas, parava de funcionar, mas não, a ciência tem descoberto outras questões em relação a ela e principalmente na questão da espiritualidade. Nós sabemos que a glândula pineal, como o André Luiz sempre colocou nos seus estudos, seus livros, é a chamada glândula do espírito. A conexão espiritual, a conexão mediúnica se dá através dela, tá? E existem tantas outras glândulas endócrinas que trabalham no sistema do nosso corpo para o funcionamento dele. Por exemplo, a glândula pituitária, certo? O timo e assim por diante, pâncreas e tudo mais. Então, todo esse sistema endócrino controla o nosso corpo. E ligado a esse sistema endócrino, nós temos o que nós chamamos de centros de força ou chakras, tá? Então a gente tem aqui o coronário, que é ligado lá na pineal, nós temos o frontal aqui, que é ligado na hipófise, nós temos o laríngeo, entendeu? Nós temos o chakra aqui que a gente chama do cardíaco, né? Mas não é só o coração, é a glândula timo.
e assim por diante. Então são vários chakras, e aí isso é um outro estudo, tá? Mas é importante a gente saber que eles estão ligados a glândulas endócrinas. E os espíritos se conectam às nossas glândulas endócrinas através dos centros de força, ok? Importante a gente salientar isso aí. Vamos lá, continuando aqui para o nosso estudo. Pois bem, sabendo disso, nós sabemos que nós temos dois tipos de influência espiritual. A influência positiva, que se dá pelos amigos espirituais, pelos espíritos superiores, e a influência negativa, que se dá pelos nossos irmãos infelizes, obsessores e tudo mais, ok? A influência positiva, ela pode ser de dois tipos. Por intuição, então o espírito não fez conexão nenhuma com a gente, ele simplesmente colocou uma ideia lá, olha, melhore em tal área da sua vida. Então, é uma influência positiva por intuição. Então, aí você é que vai tomar as atitudes, ok? E tem uma influência positiva direta, que é a conexão nas nossas bioenergias. Então, eles entram em contato com os nossos centros de força, acessam as nossas energias, acessam as nossas glândulas endócrinas e fazem o trabalho necessário ali para a nossa edificação ou para, às vezes, até para curar uma doença, ok? Então, esses são os dois tipos de influência positiva. E existem os dois tipos de influência negativa, que é quando um espírito obsessor ou um espírito pura e simplesmente ligado ao mal acessa as nossas glândulas. Por exemplo, veja só, vamos lá, olha que coisa interessante. Voltando para mim aqui. Nós temos aqui na nossa formação cerebral, como eu mostrei naquele slide atrás lá, a constituição do nosso cérebro, no centro do nosso cérebro, a glândula pineal, que é a glândula relacionada à mediunidade, certo? E aí você às vezes pode falar, Gilvan, mas eu não sou médium ostensivo, então não preciso me preocupar com isso. A diferença que Kardec coloca é que todos somos médiums. Uns são ostensivos, mas todos são médiums, certo? Pela definição. Ou a gente pode às vezes dizer, ó, uns são médiums, que são os ostensivos, e outros não. Enfim, é uma questão de definição aqui. Mas que há uma diferença tem uns ostensivos e outros não. Porém, todos nós somos acessados por espíritos, ok? E a glândula principal dessa conexão é a glândula pineal. No livro Missionários da Luz, tem até um pedacinho aqui que eu coloquei, que é muito interessante, que eu cortei 3 partes, depois vocês leem lá o capítulo 1 inteiro, ok? Está lá André Luiz, assessorado pelo dirigente espiritual, que é o Alexandre, de uma sessão mediúnica, e eles vão estudar uma conexão de psicografia, ok? Então, o André Luiz é levado a entender como que funciona essa conexão espiritual. Olha só. No Missionários da Luz, capítulo 1, os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Olha só. O que está acontecendo? O André Luiz está observando e ele vê que da coluna, a partir da coluna vertebral, cria um pavio de luz que chega até a região cerebral, ok? Então é uma luz que começa aqui na coluna e sobe até a região cerebral. E olha só que interessante. Deixa eu pôr o slide lá para vocês. A epífise, que é a glândula pineal, emitia raios azulados e intensos. Calisto postou-se ao lado do médium. Calisto é o espírito que vai fazer a comunicação com o médium encarnado, ok? Que o recebeu com evidente sinal de alegria, enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher material de lembranças do companheiro. Olha que explicação interessante. Então, tá lá o médium, sentado na mesa, pronto para psicografar, concentrado. O espírito Calisto senta do lado dele e coloca a mão espiritual dele esquerda no cérebro do médium, certo? Tocando até a região da memória. Não tenho como enfiar a minha mão aqui dentro da minha cabeça, mas para vocês entenderem. Então ele tocava. Como que nós vimos a explicação? A energia sai da coluna e sobe até chegar na glândula pineal. Por onde essa energia passa? Pelo tronco encefálico, pelos núcleos de Raff. Entendeu?
Então essa energia passa pelo local onde os nossos neurotransmissores são produzidos. Então os espíritos têm acesso às regiões do cérebro onde nós produzimos os neurotransmissores. Por isso, tanto espíritos superiores quanto espíritos inferiores, porém inteligentes, eles conseguem regular a produção e a recaptação dos neurotransmissores do nosso organismo. Por isso que acontece a influência dos espíritos em relação à depressão. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Pesquisem mais sobre o assunto, ok? Então os espíritos densos, eles podem disparar um episódio de depressão, um gatilho, que aí nós chamamos de gatilho espiritual, ou eles podem, a partir do momento em que você entrou num estágio de depressão, você baixa naturalmente a sua sintonia. Então pode ser que você não está em depressão porque o gatilho foi espiritual. Pode ter sido químico, emocional. Só que depois que você entrou em estado de depressão, os espíritos que têm depressão no plano espiritual se aproximam de você. Então você começa a sentir a sua dor e a dor do espírito. E aí aprofunda mais os sintomas. E às vezes isso pode alterar também na questão da mania, que seria já um sintoma de bipolaridade. Então a pessoa pensa que é bipolar e não é. Na verdade ele é só depressivo. Só que nesse estado ele está com um espírito que pode ser bipolar ou não, ligado a ele. Então você tem a manifestação dos sintomas seus e do espírito. Então, se você não tiver um psiquiatra que entenda um pouco disso, ele vai te medicar de forma errada, quando na verdade é um espírito que está ali influenciando a coisa toda, ok? Então, respondendo até a pergunta de um amigo ontem em Bonifácio, que ele me disse assim: João, qual é a porcentagem, na sua opinião, de influência espiritual nos casos de depressão? Eu disse 100%. Todo depressivo tem alguma ligação espiritual. Nossa, será? Falei, é só pensar. Nem todo depressivo teve a causa da sua depressão ocasionada por um espírito. Até aí tudo bem. Então você pode ter entrado em depressão sem ligação espiritual nenhuma, não tinha espírito nenhum ali. Só que depois que você entra, baixou a sintonia, espírito denso se aproxima. Então, se o espírito não está como a causa, depois ele vai estar como obsessão depois que você entrou na depressão, certo? Agora, a causa da depressão por gatilho espiritual é menor, não é tão grande assim. Mas a relação espiritual pode se fazer depois, certo? Então, continuando aí, muito bacana, né? Essa conexão espiritual que a gente deu. Muito das informações que eu estou trazendo aqui nesse estudo, eu tirei desse livro, A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes, que na época escreveu esse livro com o pseudônimo de Max, tá? Esse livro não é um livro psicografado, é um livro que o Dr. Bezerra escreveu enquanto encarnado, então é um livrinho bem antigo, foi publicado pela FEB. E aqui ele trata de questões de loucura, eu não estou chamando o depressivo de louco, tá, gente? Eu só estou dizendo que o processo na loucura, de um modo geral, com a depressão, ela é parecido, tanto é que o Dr. Bezerra até coloca os tipos de loucura, que às vezes pode ser material ou orgânica, e imaterial e fluídica, entendeu? Então, existem as questões físicas e as questões espirituais nos distúrbios mentais, ok? Então, leiam esse livro, é muito bom, muito bacana. Eu, para preparar essa palestra, eu li ele inteirinho, muito bacana, tá ok? E veja só, aí Dr. Bezerra até fala nesse livro, dizendo assim, ó, a ciência nadará num oceano de incertezas enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. Hoje nós entendemos a relação da depressão com o desequilíbrio químico do cérebro, certo? Só que a gente não pode excluir de todo esse processo, como eu acabei de explicar, a influência espiritual. Então, enquanto a gente tratar os distúrbios psicológicos, os distúrbios mentais, pura e simplesmente por um aspecto médico, a gente não tem solução.
Da mesma forma que se a gente tentar tratar o depressivo única e exclusivamente espiritualmente, também não vai surtir efeito. Por quê? Você entra num episódio de depressão, desequilibra a química do seu cérebro. Aí você vai lá tomar passe, o depressivo não absorve o passe, porque os centros de força estão bloqueados energeticamente. Então, às vezes, precisa dispersar essa energia, e existem N formas, depois a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso, mas onde o passe não entra, o remédio entra. Então o antidepressivo vai fazer o cidadão produzir mais serotonina, evitar a recaptação muito rápida desse neurotransmissor da corrente sanguínea, entendeu? Então aí a partir do momento que o remédio começa a fazer efeito, você pode entrar com o passe, com a água fluidificada. A água fluidificada no depressivo, por ele ter os centros de força bloqueados, às vezes faz mais efeito que o passe. Por isso que eu até tomei uma aguinha aqui. Entendeu? Então, é preciso ter um tratamento dessa forma aqui, ó, com a depressão. Tríplice. Medicamentoso, médico, psiquiatra. A gente tem que parar de ter preconceito de ir em psiquiatra, gente. Se a gente tem um problema no rim, a gente não vai no urologista? Tem um problema na cabeça, né, uma dor de cabeça, não vai no neuro? Não é? Você tem um problema no estômago, você não vai no gastro? Por que você tem um problema na mente e você não vai no psiquiatra? Temos que parar com esse preconceito. Tem necessidade, tem depressão, tem que obrigatoriamente ir no psiquiatra. Hoje eu vou no psiquiatra e tomo remédios. Graças a Deus e à medicina, porque a medicina ela é divina também, esse conhecimento veio a nós. É uma evolução que o homem trouxe. Então a gente tem que fazer uso, pô. Então tem que ter o tratamento médico, com remédios, com psiquiatra. Tem que ter o tratamento terapêutico com psicólogo. Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma terapia, mas você pode fazer uma terapia em grupo, você pode fazer uma meditação, sabe? Existem terapeutas que são holísticos. É importante haver uma terapia. Para quê? Para que você se conheça. O importante da terapia é você conhecer quais são os gatilhos emocionais que você pode ter, quais os problemas que você trouxe, às vezes, lá da infância, certo? Às vezes até de outras vidas, enfim. Então é preciso ter o tratamento com psicólogo, terapêutico também. E o espiritual. É o que o Dr. Bezerra está falando aqui. Se você tratar só com medicamento, você tirou os sintomas. Aí você faz a terapia, você se conhece. Mas e se a origem for espiritual? Se você não tratar o obsessor, a depressão vai voltar. Então, na minha opinião, tem que ser um tratamento tríplice. Aí você fala, Gilvan, então eu posso ir em qualquer religião? Pode, não é só o espiritismo que vai resolver, tá? A questão é o seguinte, é que às vezes existem alguns segmentos religiosos que têm o hábito de expulsar o espírito. E quando você faz isso, esse espírito pode até momentaneamente ir embora, mas ele volta com raiva. Isso é o problema. Por isso é preciso, como na doutrina espírita se trata o obsessor através da mediunidade, então você precisa tratar o paciente e o espírito que persegue. Enquanto você não resolver essa pendência, o quadro às vezes não se resolve, ok? Então é preciso ter esse tratamento tríplice, certo? Como evitar a depressão? Você precisa se conhecer mais, fugir dos gatilhos, manter uma higiene mental, evangelizar você e a sua casa, porque aí você afasta de você essas influências nocivas, ok? Não existe essa coisa de corpo fechado, que a pessoa, não, eu sou imune a tudo isso. Se eu fosse me abater por cada coisa que acontece na minha vida, gente, isso não existe. Podem acontecer episódios nas pessoas mais fortes possíveis. Podem acontecer episódios de depressão. Então é preciso se conhecer. Aí você me pergunta assim, Gilvan, depressão tem cura? E eu tenho uma visão um pouco particular a respeito disso, que às vezes difere até da própria medicina. Eu gosto, e opinião minha, de entender a depressão como algo que não tem cura. Tô falando eu, tá? Por que eu digo isso? Eu gosto da ideia, da filosofia do Alcoólicos Anônimos. Independente de quanto tempo você não bebe, eles dizem, eu sou alcoólatra. Certo? É a mesma coisa. Independente de quanto tempo eu não tenho um episódio de depressão, eu falo, eu tenho depressão. Por quê? Isso me faz ficar alerta aos primeiros sintomas.
aos gatilhos que podem acontecer. Porque se eu me sinto assim, fui lá num encontro, num centro e fui curado da depressão. Você para de vigiar os sintomas. E aí você pode cair num quadro mais profundo ainda, certo? Então eu gosto de entender isso. Tem cura a depressão? Tem. A ciência diz que tem. A pessoa pode ter um tratamento, ter um único episódio e nunca mais ter nenhum quadro de depressão na vida. Então a ciência diz que tem cura. Mas tem essa visão de ficar com os olhos abertos, de ficar atento para a depressão, certo? Então é isso daí, pessoal. O que eu queria passar nesse pequeno estudo é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no canal Espiritualidade Cine TV, compartilha esse vídeo, esse estudo com outras pessoas que precisam ouvir e entender isso. Se você tem depressão, esse estudo é para você. Se você conhece alguém que tem depressão, esse estudo é para aquela pessoa. Se você conhece alguém que tem preconceito em relação à depressão, esse estudo é para essa pessoa também. Tá? Então compartilhe esse material no YouTube, no Facebook, enfim, manda o link para as pessoas no WhatsApp, certo? E qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aí nos comentários que assim que possível a gente vai batendo esse papinho legal. Muito obrigado por você ter me acompanhado, 56 minutos, quase uma hora aqui de estudo, né? Se você não aguentou até aqui, vai vendo em pedacinhos, que é isso aí, tá bom? Fico muito feliz de ter você aqui comigo, muito obrigado pela sua paciência aí, por estar acompanhando esse estudo, um grande abraço e até mais.